E passamos, então, à terceira mesa de debates, convidando já para fazer parte aqui da mesa a presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, doutora Mariana Polidoro de Albuquerque Diefenthaler, o dirigente do Núcleo de Defesa em Saúde da Defensoria Pública, Guilherme Henrique Mariani de Souza, e a Procuradora-Geral Adjunta de Pessoal e Serviços Públicos do município de Porto Alegre, doutora Juliana Cucciarelli. Essa mesa vai falar sobre judicialização da saúde e seus reflexos na gestão. Começamos, então, com a presidente da Comissão de Direito à Saúde, a doutora Mariana. Bom dia, obrigada pelo convite do OBRS para integrar esse debate tão democrático. Meus cumprimentos à presidente comandante Nádia pela proposição. E é sempre muito bom participar de diálogos transversais e multidisciplinares. Aprendi muito nesta manhã com os pares e é impressionante, né? Apesar de termos perspectivas diferentes, todos chegamos à conclusão que é preciso cooperar. Então, isto posto, lembro do artigo 196 da Constituição Federal, que reza que a saúde é dever do Estado, atendida, então, através de políticas públicas. Também lembro do artigo 26 da Constituição, no seu inciso 2º, onde a saúde é dever da União, dos Estados e dos municípios, e essa característica tripartite que nós, então, conversamos hoje aqui, através de representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e da sociedade civil organizada. Também gostaria de lembrar do artigo 2º da Constituição, que traz ali o princípio, entre outros, da separação dos poderes. Acredito que a gente vive num momento de crise de separação dos poderes, porque separação dos poderes coteja dois conceitos muito importantes, que são os conceitos da harmonia entre os poderes, principalmente, e da independência entre os poderes. Acredito que, apesar de independência entre os poderes, a harmonia é algo que a gente busca. Quando a gente fala em judicialização da saúde, propriamente dito, que é o tema do painel, a gente precisa lembrar que a advocacia para muito além da judicialização e da jurisdição, pois hoje, na perspectiva de uma justiça multiportas, a judicialização e a jurisdição é uma das possibilidades de solução de conflitos. Existe a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Existem outras possibilidades, tal qual a que hoje me parece um pouco da mediação sanitária, que são isso, dentro de uma justiça restaurativa, pensar em alternativas antes de judicialização. Então, a gente que transita aí por diversas organizações percebe que esse termo judicialização da saúde está um pouco estigmatizado. E, por vezes, é visto, inclusive, como algo ruim, mal. Nós que advogamos nesse segmento, sabemos que a judicialização da saúde é sintoma de falta de cooperação, sintoma de falta de diálogo, sintoma de falta de informação, sintoma de falta de harmonia entre os poderes. E, inclusive, percebemos que, por certo, a judicialização da saúde está, sim, a serviço da vida e da saúde. Quando a gente tem uma jornada de tratamento de saúde, em atendimento e acesso à saúde no Sistema Único de Saúde, a gente sabe que a jornada do paciente é desafiadora.
e busca a saúde, o bem-estar e a vida. Temas globais do milênio, Agenda 2030 da ONU, objetivo número 3 do milênio. Mas a gente sabe também que a jornada processual também está a serviço da vida e da saúde, do bem-estar, quando a gente sabe que os pacientes e os clientes veem essa jornada processual como uma esperança de acessar um tratamento, uma medicação. Então, essa judicialização é, sim, uma oportunidade dessas pessoas terem algo em que se embasar, porque um sistema público que prometeu essa universalidade, esse acesso, não atendeu de alguma forma. Então, primeiramente, a gente precisa pontuar que a judicialização da saúde é algo saudável. E que o princípio da separação dos poderes, do artigo 2º da Constituição, precisamos repensar. E também a dificuldade que a gente tem hoje em dia de ver o partido político. Porque o partido político, ele fragmenta a sociedade, tanto que a gente tem hoje a judicialização das políticas públicas. E o partido político, me parece, que precisa também fazer essa automediação, como toda a medicina, o direito, a administração e todos os envolvidos, né, nessa gestão, nessa governança em saúde que se propõe hoje aqui em debate, pois justamente essa restauração é comum a todos. Essas posições fixas, essas visões mais antigas, onde a gente pode agora tratar com uma visão de governança antecipada, que independe do partido, que independe do gestor atual, do presidente da organização, da vereadora em especial, singularmente falando. A gente representa uma causa, a gente não representa uma pessoa. E eu acho que essa fragmentação tem prejudicado muito essas políticas e acredito que também o sintoma da judicialização é isso, a gente não estar a serviço, às vezes, de uma causa e sim a serviço de uma posição própria. Então, eu trouxe, assim, uma fala de abertura do nosso painel da judicialização da saúde de uma forma muito inclusiva, buscando uma unidade, buscando não nos separarmos em profissões ou em poderes e buscar que os colegas e aqui presentes possam pensar um pouco sobre o princípio da separação dos poderes, se essa separação dos poderes é para nos separar ou se essa separação dos poderes atende àqueles princípios primordiais que buscam a harmonia dos espaços. Então, muito obrigada. Eu sei que temos aí uma agenda, um horário para entregar ao auditório, mas fico muito feliz de poder dar voz a esses assuntos. Muito bem. Agradecendo a participação, eu vou pedir agora para o Dr. Guilherme Henrique Mariano de Souza, dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública. Está com a palavra. Obrigado, deputado. Na pessoa de quem saúdo as demais autoridades aqui presentes, as colegas de mesa, a doutora Mariana, a doutora Juliana, e todos os demais aqui presentes, né? Também os que nos acompanham pela televisão. A Defensoria Pública, ela tem várias áreas de atuação, né? Nós somos uma instituição que presta atendimento jurídico, orientação jurídica integral e gratuita, né? Aos necessitados, aos hipossuficientes, né? E nós temos, dentre as diversas áreas de atuação, uma das que nós mais trabalhamos é exatamente a área da saúde, né? E especialmente a área da saúde pública, né? Porque, como nós temos o nosso público-alvo, que é a população vulnerável, nós temos praticamente o mesmo público do Sistema Único, né? Que é a população necessitada. Então, os usuários do SUS são, na sua imensa maioria, os mesmos assistidos da Defensoria Pública, né? Os mesmos usuários do atendimento da Defensoria. E essa pauta da judicialização, como bem destacou a doutora Mariana, ela vem sofrendo sempre essa questão do estigma, né? E muitas vezes se fala em judicialização da saúde e já se parte de um pressuposto de que ela é negativa, né? Se fala sempre num sentido crítico já, né?
muitas vezes agregando adjetivos, né, o excesso de judicialização, né, quando, na verdade, obviamente que podem existir excessos, podem existir abusos, né, evidente, mas a maioria das ações são ingressadas por quê? Porque a pessoa não conseguiu acessar o serviço, né? E falando especificamente da questão da saúde pública, que é o nosso foco aqui, e que é o foco da Defensoria, quando o nosso assistido, o nosso usuário, ele buscou atendimento, mas, para falar de regulação, que é um tema que está sempre na pauta, né? Ele foi na UBS, ele seguiu a ordem, né, do atendimento, e o profissional não conseguiu atender e precisou inserir ele no sistema da regulação, né, no nosso famoso GERCOM. E ele está aguardando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Muitas vezes, e nós pegamos isso, e não é raro nós pegarmos, infelizmente, né, a média de espera, vamos dizer, de 300 dias, a pessoa está a 700 dias, a pessoa está a 1.000 dias. Casos que eu já peguei de oftalmologia, pessoa idosa, que está 3, 4 anos, 3, 4 anos esperando pela consulta de avaliação. Então, é um absurdo. E aí essa pessoa busca a Defensoria como último recurso e nós precisamos ajuizar a ação. Então, a judicialização, como bem destacado também, ela é a causa do problema ou ela é a consequência da falta de gestão e da falta de organização, né? Então, e pela própria lógica do sistema brasileiro de, como se diz, freios e contrapesos, né? A partir do momento em que a pessoa não conseguiu a sua prestação pelo Poder Executivo, é direito dela, né, pelo próprio sistema, buscar o socorro nos órgãos legítimos, como a Defensoria Pública, para garantir esse acesso ao Poder Judiciário. Então, nós temos, e sabendo da questão, muitas vezes também, do número crescente de processos, por causa dos problemas gerados, né? E nós temos especificamente na pauta da regulação, das consultas, procedimentos, exames, as estatísticas do CNJ, do Tribunal de Justiça do Estado, desde o ano de 2022, só crescem o número de ações judiciais questionando consultas, né? Pedindo consultas, exames, procedimentos, a cada ano, né? Nós tivemos uma relativa diminuição nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia, né, que travou, digamos assim, mas acho que também como um reflexo da pandemia, ou seja, todas aquelas consultas, aqueles procedimentos que foram cancelados, que foram postergados, enfim, 2022 para cá, a cada ano somente crescem as ações, né, o número de ações na área da regulação, né. Nós temos hoje, acredito que ano passado nós tivemos quase 9.000 processos novos, né, ingressados, e esse ano já, salvo engano, está quase superando já, acho que vai fechar o ano, superando o número do ano passado. Então, só cresce, né? E nós temos como uma intenção, né, um propósito, um objetivo, contribuir com a articulação entre os órgãos, né, e estamos com esse projeto e com essa aproximação, tanto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quanto com o Estado do Rio Grande do Sul, né, já fizemos reuniões com a doutora Juliana, com procuradores do Estado também, de estabelecermos um fluxo extrajudicial, né, a criação de uma Câmara, de um órgão entre a Defensoria e o Poder Público que possa fazer essa ligação direta entre os órgãos, porque a gente pensa que chega a ser vergonhoso para nós como profissionais do direito, né, que nós não tenhamos uma Câmara de Conciliação em Saúde, uma Câmara extrajudicial estabelecida, sendo que nós somos o Estado do Brasil, o Tribunal de Justiça do Brasil, que mais tem processos de saúde. É o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos exemplos muito de sucesso de câmaras extrajudiciais
entre a Defensoria e os órgãos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Sergipe, em Rondônia, Rio Grande do Norte, né, com índices de resolução que passam dos 50%, né, de resolução extrajudicial, ou seja, se resolve a demanda diretamente entre os órgãos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, né, e chega a ser, muitas vezes, também triste até, né, que a gente entra com o processo, novamente, na questão da regulação, da consulta, o juiz despacha, né, defere a medida liminar, ou, às vezes, sequer defere a medida liminar, mas intima o Estado, né, oficia o Estado, e aí, em questão de uma semana, está agendada a consulta. Então, nós precisamos mover o Poder Judiciário para isso, né? Será que a gente mesmo não consegue, entre nós, construir esse fluxo, né? E é esse o objetivo que nós temos, né, com esses projetos. Estamos aí em tratativas, em diálogos, e queremos alavancar isso no ano que vem, né, no ano de 2026. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade e, novamente, até por uma questão de informação pública mesmo, né, a Defensoria Pública hoje está presente em todas as comarcas do Estado. Nós temos 165 comarcas, né? Comarcas é a organização do Poder Judiciário, né? Então, nós temos 497 municípios, mas comarcas, ou seja, com fórum, né, 165, né? E cada comarca, às vezes, abrange até 7, 8, 10 municípios, né, no seu entorno. Nós temos 165 comarcas e 165 unidades da Defensoria Pública em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Prestamos um atendimento integral e gratuito, ou seja, fazemos quando a pessoa chega à Defensoria, né, nós fazemos uma triagem socioeconômica para avaliar se ela se enquadra nos critérios, evidentemente, de atendimento pela instituição, e uma vez enquadrada, a gente presta o atendimento, e os atendimentos na área da saúde são quase todos urgentes, né? Então, muitas vezes, a pessoa, no dia seguinte, já tem o seu processo ajuizado. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Passo de imediato a palavra à nossa Procuradora-Geral Adjunta de Pessoal e Serviços Públicos do município de Porto Alegre, doutora Juliana Cucciarelli. Bom dia ainda, né, a todos. Primeiro, cumprimentar o deputado Osmar Terra pela oportunidade de debater um tema tão importante, extensivo à nossa presidente comandante Nádia, ao nosso sempre vereador, meu amigo Pablo Melo, Daniel Killing, Neuza, né, amigos aí de longa data aqui, envolvidos sempre na causa da saúde, e a mesa aí, doutor Guilherme, parceiro da Defensoria, a doutora Mariana, representando a nossa OAB. Vou começar a minha fala tentando, na ausência do doutor Eduardo Trindade, mas usando um pouquinho uma fala dele, mas adaptando ao nosso contexto sobre judicialização, né? Que a porta de entrada do sistema de saúde não deve e não pode ser a via judicial. No entanto, acho que, como bem trazido pelo doutor Guilherme, nós sabemos que quando o sistema ou a gestão é insuficiente, a via judicial acaba sendo a forma de acesso aos cidadãos, em especial aqueles que mais precisam, como a gente diria. No entanto, a gente enfrenta um grande desafio enquanto município, porque a judicialização, ela é causa, ela é consequência, mas ela também é meio de trava do serviço regular. Porque na medida em que eu não atendo a demanda regular e o cidadão, por seu direito de acesso à justiça, ele judicializa, eu travo a fila da demanda regular. E isso é um problema que nós enfrentamos enquanto município, porque nós já temos uma deficiência de atendimento das filas comuns, né? E cada vez que nós recebemos uma intimação para um cumprimento de uma decisão judicial, onde nós fazemos a compra de vaga antecipada, eventualmente alguma contratação, e nós fazemos uma previsibilidade sempre com uma certa margem, mas com o aumento do número de demandas, isso tem sido um grande desafio para o gestor, porque as vagas previsíveis acabam sendo ocupadas pelas filas judiciais. Então, aquela pessoa que está ali aguardando o atendimento na expectativa de determinada consulta especializada ou um atendimento específico, acaba esperando mais. Qual é a consequência disso? É que as pessoas estão descobrindo a via judicial.
e acaba sendo, tanto que nós fizemos na área da educação uma parceria com a Defensoria para acesso às vagas de creche. Então, acho que tem sido muito proveitoso esses contatos com Defensoria, com o Ministério Público, em que a gente tenta criar esses mecanismos de acesso facilitado ao serviço. No entanto, a conta cai num lugar só, que é no gestor público municipal, que tem que viabilizar a execução destes serviços. E não tem como falar de serviços sem falar de pessoal, sem falar de pessoal da saúde e vice-versa. A PEC trata especificamente sobre a questão do plano de carreira, independente. Eu acho que a questão de serviço ela é extremamente importante, como foi trazido aqui, porque o histórico ele vem muito além, né? Nós tivemos um período pandêmico onde não apenas houve um aumento da demanda, ou uma trava na demanda, né? Mas houve também uma migração pela condição financeira da população dos planos de saúde para o SUS. As filas não aumentaram por acaso. Nós sabemos, né, que as pessoas tiveram, muitos negócios fecharam, Porto Alegre não foi diferente do resto do Brasil, e nós sabemos que houve um grande crescente das pessoas, quantas pessoas das nossas relações que eventualmente tinham planos de saúde que vieram para o SUS. Isso é realidade para todos nós. Então, isso acrescido às novas demandas. E eu vou falar especificamente de uma demanda que hoje, enquanto Procuradoria-Geral do município, é o nosso grande gargalo, o doutor Guilherme sabe bem, que é a área dos atendimentos de TEA. Né? É um atendimento das terapias onde é uma demanda nova, com diagnósticos muito recentes, tanto que recentemente foi incluído, né, essa tipificação das terapias. Mas, no entanto, é uma demanda que ela entra e não sai, porque o tratamento do TEA ele é uma fila única de entrada, sem porta de saída, porque a pessoa que começa um tratamento ela não tem expectativa de saída, e o município começa a arcar com isso. Nós estamos falando de tratamentos com custos elevadíssimos. Chegamos a ter condenações de tratamentos com custos de R$20 mil mês por paciente. Hoje, o município de Porto Alegre ele tem quase 2.000 demandas judiciais somente para terapias. Se a gente colocar em valores, né, significativos por paciente, a gente está falando de um congelamento do orçamento da saúde. Então, são demandas, como eu digo, que elas... Porque, diferentemente de um tratamento específico, onde a pessoa entra, faz o tratamento e sai do sistema, esses são tratamentos que eles são ininterruptos, eles são por tempo indeterminado. Então, como os municípios vão enfrentar isso? Então, a proposta da PEC, deputada, eu acho que ela vem ao encontro do que os municípios pensam sobre essa parcerização, sobre essa cooperação, porque os municípios não têm como suportar a demanda que está vindo. Eles não têm como administrar a demanda num atendimento de excelência, porque a gente, como eu disse, a gente preza por profissionais habilitados. Hoje nós temos na área do TEA dificuldade de conseguir exemplos profissionais da área de terapia ocupacional. Tu não acha no mercado profissionais habilitados, independente do salário que tu coloque. As clínicas que hoje prestam serviço falam isso. E aí, quando a gente recebe uma condenação com 4 ou 5 tipos de terapias para um paciente, em que a clínica atende só 2 tipos, eu tenho que ter 2, 3 clínicas para atender um paciente. E o deslocamento dessas famílias. Então, é um assunto tão complexo, quando envolve os tratamentos e questões de saúde, que o financiamento ele não é só necessário, ele é fundamental, se os municípios não vão sobreviver. E claro que a gente sabe que a PEC traz a proposta, né, que a lei federal vai regrar, né, as questões mais detalhadas, mas aí entrando muito na questão, aí, enquanto município, de uma defesa de autonomia municipal, que eu acho que é um dos grandes focos, né? Quando a gente fala em separação de poderes, como bem falou o representante da OAB, a gente fala também em autonomia dos municípios, né? Porque a gente sabe que os gestores eles prezam, e é necessário que tenham a gestão, o domínio da sua gestão de pessoal, orçamentária, e a gente acaba tendo essa necessidade de, quando vem definições a nível federal para o município, tanto que aqui em Porto Alegre a gente sempre encaminha para a Câmara, a gente não faz aumentos automáticos, a gente não faz porque a gente precisa de previsibilidade orçamentária. A gente também tem as leis de responsabilidade fiscal e as responsabilidades que temos para conseguir executar aquilo que está previsto, né? Então, quando vem uma determinação sobre alguma questão de piso, e eu acho que nessa questão é importantíssima a PEC, porque ela traz o financiamento, né, e pagamento, quando se fala em a questão das indenizações, ela traz uma forma do gestor buscar a alternativa de viabilizar essas equiparações. Tem vários desafios na área de pessoal, mas caberia uma manhã inteira aqui, que eu acho que é a questão de equiparação salarial, de nós termos no mesmo ambiente pessoas de diversas
diversas formas de contratualizações trabalhando. Isso é uma demanda, o próprio Simers, né, tem procurado muito a prefeitura para tentar tratar desses equilíbrios, que não é fácil ao gestor, mas que alguns municípios vivem em realidades diferentes da nossa, a gente sabe disso. E Porto Alegre é referência, né, para vários serviços. A gente sabe que não apenas referência no seu cotidiano, mas em função da enchente que vivemos, muitas cidades tiveram atingidos, né, os seus municípios e os seus locais onde havia um atendimento. E Porto Alegre, então, mais uma vez, recebe demandas que vêm de diversos municípios. Então, e tudo sem previsão, sem a previsão de aumento de leitos, sem a previsão de aumento de atendimento. Isso caiu também de uma forma muito imprevista, né? E a gente está tendo, então, que administrar isso da melhor forma possível. E as judicializações nada mais é do que a consequência, né, dessa... É a gente trocar a roda com o carro andando, né? Ninguém previu uma pandemia, ninguém previu uma enchente. E o diagnóstico do TEA, que é um dos nossos grandes desafios, eu repito, porque vem laudos e a nossa conversa com o Poder Judiciário tem sido permanente, deputado, porque o Judiciário também tem um papel importante nisso, porque os laudos que chegam, da forma que chegam, padronizada, eles dificultam, claro que as prefeituras vão ter que se equipar daí de profissionais habilitados para fazer essas avaliações multidisciplinares, porque a gente não pode aceitar laudos que chegam de forma simplificada. A gente sabe que não são laudos feitos numa única consulta, então os municípios têm que ter estrutura para fazer um laudo que dê respaldo para a eventual decisão judicial ou não. Então, concluo dizendo que é um grande desafio, eu acho, a questão do Pacto Federativo, que foi muito trazido aqui, e a rediscussão do Pacto Federativo e a rediscussão da forma de financiamento do sistema de saúde, ele talvez seja a pauta mais importante nesse momento para os municípios. Essa é uma avaliação daí minha pessoal, diante dos números que a gente tem visto aí das ações judiciais e do que isso representa no orçamento dos municípios, de um grande como Porto Alegre. Eu imagino nos pequenos que não deva ser diferente. Obrigado, Juliana. Não recebi nenhuma pergunta. Recebeu aqui? Não. Então, não tendo perguntas, está ali me dizendo que não tem, agradeço aqui aos painelistas, nós vamos para a finalização. Entregar aqui um mimo para cada um.